Mas honra mesmo é estar aqui do nosso lado com o xará, não é? Geraldo Luciano. Muita gente já conhece, mas eu quero falar que ele é o atual vice-presidente. Por enquanto, né? Parece que está mudando aí, né? Vai fazer parte do conselho, né? No próximo trimestre. Vice-presidente de Investimentos e Controladoria e diretor de Relações com Investidores do Grupo M. Dias Branco. Ele está no grupo desde o ano 2000. No período de 97 a 95, compôs o quadro do Banco do Nordeste. Em 94, foi cedido ao governo do Estado do Ceará, onde exerceu a função de diretor financeiro e de câmbio do Banco do Estado do Ceará, o BEC, olha aí, né? Até 95, quando se acabou o banco, né? Foi até a época lá, né? Mais alguns anos depois. Graduado em Administração de Empresa pela UES, em 95 graduou-se também em Direito pela Unifor, é mestre em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integra o Conselho de Administração das Empresas Apivida, da Companhia Indústria de Cimento Apodi, muita coisa, viu? Atualmente, o novo desafio está no caminho aí de Geraldo Luciano, a iniciação na sua vida pública, entrando na política, porque ele acaba de assumir há poucos meses a presidência do Partido Novo no estado do Ceará. Aliás, num bonito evento eu estive lá para ver o João Amoedo, para ver a conversa dele, e eu queria saber aqui, você foi mordido mesmo pela mosca azul, resolveu entrar na política, porque já se falava há algum tempo, né? Já se ventilou que poderia ser candidato ao governo do estado do Ceará, e agora está aí pronto para enfrentar o desafio de ser candidato a prefeito de Fortaleza. Boa noite. Boa noite, Cléber. Prazer estar aqui com você. Há muito tempo que eu gosto de acompanhar a política, né? Não é de agora, há muito tempo eu gosto de acompanhar. Eu tive algumas oportunidades ao longo da minha vida profissional de dar uma contribuição ao setor público, mas achei que aquele momento não era a hora ainda. Minha carreira, com 18 anos no Banco do Nordeste, há 24 anos que eu trabalho no Grupo M. Dias Branco, na área privada. Portanto, eu tive as duas experiências, na área pública e na área privada. E o que existe de concreto até o momento, houve uma solicitação do presidente João Amoedo no final do ano passado. Eu tenho uma excelente relação com ele há muito tempo, desde que ele estava ainda fundando o partido. E ele então solicitou-me que a gente contribuísse com a estruturação do partido aqui. O partido já existia. E ele solicitou que a gente fizesse um trabalho para tornar o partido mais conhecido, para aumentar o número de filiados, para a gente realizar aí um bom calendário de eventos ao longo do ano. E é isso que nós, um grupo de pessoas que se juntou e estamos preparando, dando estrutura ao partido, para que no momento oportuno a gente possa pensar em disputar a Prefeitura de Fortaleza. Aliás, o Novo trouxe um desempenho surpreendente, né? Porque ele é fora dos padrões, né, que até então a gente tem na política, é um partido que não aceita dinheiro público, não é isso, né? E cada um dos seus candidatos vão lá atrás, não tem muito recursos realmente, e acabou elegendo uma boa bancada, né? E até o desempenho do próprio presidente Amoedo, né, também não ficou atrás, assim, também foi surpreendente. Né? Acho que foi muito bom o desempenho dele, muito bom, ele ficou em quinto lugar, ganhando de vários políticos tradicionais, né? Acho que foi até ainda um pouco prejudicado aí por essa tendência do voto útil aí no finalzinho da eleição, mas eu acho que o desempenho do partido foi muito positivo. Elegeu 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, quer dizer, sendo um distrital, o governo de um dos principais estados, Minas Gerais. Então, acho que o desempenho do partido foi muito bom e ampliou as condições para que o partido, nas eleições municipais de 2020, tenha um desempenho ainda melhor. Agora, o recurso do fundo partidário não foi usado, né? Não. Aliás, Nem o fundo partidário, nem o fundo eleitoral, né? É o princípio do partido que não deve se usar dinheiro público em campanhas políticas, que o dinheiro público ele deve ser usado para outras finalidades aí mais nobres, né? Para a saúde, para a educação, para a segurança. Então esse é um princípio do partido. Que, aliás, a polêmica, assim, existia antes o financiamento das campanhas com doações privadas. E aí, um belo momento, alguém com inteligência muito privilegiada disse que tinha que acabar com isso, né? Porque isso daí estaria desviando, era foco de corrupção, e acabaram com essas eleições.
Esqueceram que precisa de dinheiro para fazer campanha e, de repente, não, agora o governo tem que dar dinheiro. Recursos públicos têm que estar envolvidos nas campanhas dos políticos, sem perguntar a mim, a você, ao dono do dinheiro, ao dono do dinheiro que somos nós, se nós queríamos fazer isso. Então, o Novo tem essa diferente compreensão do dinheiro que é usado na campanha, não usou o fundo partidário, e eu vi que recentemente um deputado do seu partido tentou, com um projeto de lei, porque o Novo pode devolver esse dinheiro, que não usou, mas só que se devolver esse dinheiro, ele não volta para os cofres da União, ele é redistribuído com os seus partidos inimigos seus. Não seria tão inteligente fazer isso, né? Nutrir os inimigos políticos. Esse projeto de lei permitiria que os recursos do fundo partidário não utilizados pelos partidos que quisessem devolver fosse para o Tesouro. E a lei não passou. Isso é um absurdo, na velha política se impondo. E por falar em velha política e tendência, estou vendo também uma tendência, a sua, do Amoedo, o dono da Avan, muitos empresários, o Luciano, o outro Luciano, né? Mais um Luciano, né? Preocupados com a política e até se colocando. É o quê? É porque os políticos realmente não deram conta de que é a economia que faz com que você mude, que você diminua as desigualdades deste país, porque a gente viu o discurso da esquerda, e falando em favor do pobre, dos pobres, aí vem o Banco Mundial e diz que de 2014 para cá, portanto no governo da Dilma, mais de 7 milhões, precisamente 7 milhões e 200 mil brasileiros entraram no fosso da miséria social. Então, aqueles que dizem que estão a favor do pobre, agora como nessa reforma, tem muita gente contra a reforma porque diz, eu estou defendendo os pobres. Quando, na verdade, quem tem uma pequena compreensão disso, e o Novo, acho que vai até fechar a questão a favor da reforma da Previdência, né? Que, na verdade, para combater as desigualdades, tem que fazer essa reforma. Eu queria que você falasse sobre essa tendência. Por que os empresários estão acordando para a política? Eu diria para você que, se você observar no passado, você conversava com muitos empresários, eu tinha vários amigos empresários, e quando a gente conversava, a visão era que empresário não deve se envolver com política, que o empresário está lá para gerar emprego, para abrir novos negócios. E acredito que essa visão, Cleber, foi que contribuiu para a gente chegar no estado de coisas que chegamos, né? Nós deixamos que as pessoas que não estavam preparadas, não estavam realmente habilitadas, claro, quando eu falo isso, há exceções, não é uma regra geral, mas a omissão desta parcela da sociedade é que levou a nós chegarmos a uma situação como chegamos. Então, eu diria para você que tem dois movimentos extremamente interessantes que a gente pode observar na política brasileira recentemente. A primeira é essa que você citou, né, que são empresários, executivos, pessoas com experiência em gestão, porque é importante que os estados, que as prefeituras sejam geridas por pessoas que têm experiência. O estado, a cidade, são grandes empresas, né? Empresas que obviamente também têm uma função social, mas são grandes empresas. Então é importante que essas pessoas se aproximem com a expertise da gestão. Com certeza. Então é importante que essas pessoas se aproximem e estão se aproximando. E o outro movimento que eu gostaria de destacar é a chegada do jovem, né? Dos jovens, dos adolescentes, que cada vez mais estão se aproximando, estão querendo participar, usando as redes sociais. Então, acho que esses dois movimentos, a aproximação do jovem e a volta dos empresários e dos executivos para a política, nos dão realmente aí um alento de que nós vamos ter dias melhores aí para a sociedade brasileira. E há também esse movimento, porque muitos desses empresários, alguns têm bastante dinheiro, né? Então não vão se servir do serviço público, né? Do ente público, para se beneficiar. Agora, na sua visão de gestor, do executivo de talento e de muito sucesso na iniciativa privada, quais são as suas ideias para fazer sucesso também nessa empresa chamada Fortaleza? Eu diria para você que a visão que nós devemos ter de um estado, a visão que nós devemos ter de uma cidade, é que ela deve ser gerida por critérios técnicos. Nós devemos olhar, por exemplo, para o organograma de uma cidade e ver qual é o desenho ideal, quantos secretários devem compor uma equipe. Uma equipe ela não pode ser composta por um arranjo político.
você deve procurar ver qual é como você vai gerir com mais eficiência, né? Porque quando a gente observa hoje a maioria das máquinas públicas, municipais, estaduais, você vê aí prefeituras, governos com 20, 25, 30 secretários, isso não existe. E não é pelo custo, uma coisa que as pessoas precisam entender é isso, não é pelo custo, é pela eficiência. Você não consegue eficiência com máquinas muito inchadas. Então esse é o primeiro problema, a primeira visão da área privada que tem que ir para a área pública. A outra questão... Tem que enxugar a máquina. Enxugar a máquina, isso é fundamental. Segundo ponto importante, critérios na tomada de decisão de investimentos. Se nós formos olhar aí também para o Brasil, e aí é generalizado, municípios, estados, não existe um rigor técnico na aprovação de investimentos. E aí nós temos aí vários investimentos que não dão o menor retorno, e eu abro parêntese aqui para dizer que é importante também a visão social deste retorno, isso é importante, a análise não é só econômica, mas o que ocorre são decisões tomadas sem nenhum critério, então muitas obras que às vezes nem são concluídas, isso aqui é a realidade, e não é vista prioridade. Então esse outro ponto, que quando a gente vai decidir, Cleber, um investimento na área privada, a gente faz conta, a gente faz análise, a gente vê retorno, né? Então essa forma de decidir é que tem que ir também para a área pública, né? Obviamente vendo a questão social também, mas esse é outro exemplo que a gente vê na área privada, que precisamos de critérios técnicos na hora de decidir investimentos e priorização dos investimentos. Deixa eu engatar então duas perguntas aqui. Primeiro, você é amigo de muita gente, né, no poder, e de gente contra as quais você vai ter que competir. Você fala de empresa e na competitividade você faz aquela análise SWOT, né, de oportunidades e ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos. Já vai ser um professor de administração aqui. Quais são as vulnerabilidades, as ameaças que tem em Fortaleza que você pode atacar como um competidor? Fortaleza é uma cidade extremamente desigual. Fortaleza é uma cidade que tem muito problema de violência. O problema da violência, ele tem que ser enfrentado, e diferentemente do que as pessoas começam logo a dizer, que a violência, que a segurança é um problema do Estado, o município pode fazer muito pela violência, né, contra a violência, para reduzir a violência. Você pode usar aí o urbanismo como uma forma de reduzir a violência, né? E aí, mais uma vez, a gente tem algumas decisões equivocadas, né? Você vê que hoje Fortaleza está construindo torres de controle, de físicas de segurança. Então, numa época que impera a tecnologia, qual é o sentido que tem você gastar aí R$1,5 milhão em cada torre de segurança dessa? Né? Então, são coisas, precisamos usar a tecnologia. Acho que esse é outro exemplo importante que pode vir da empresa privada. A empresa privada hoje ela está falando em inteligência artificial, está falando em aprendizagem de máquina. Então, esses conceitos modernos que usam fortemente a tecnologia, eles têm que ir também para o setor público. Então, acho que a grande contribuição que a gente pode pensar em dar também é o uso da tecnologia para que a gente possa ajudar a resolver os problemas da cidade. Nesse tempo de inverno e muita água em Fortaleza, cidade alagada, estão falando agora de criar piscinões, né? O aquário era um exemplo de um investimento mal feito? Eu acho que o aquário ele tem vários problemas, né? O primeiro problema do aquário foi não era uma obra prioritária para o setor público. Esse é o primeiro problema, né? Se você tivesse um aquário... Que fosse um indutor para a iniciativa privada fazer... Se você tivesse o aquário feito pela iniciativa privada, né, assumindo os riscos disso, poderia ser um bom equipamento. Mas não era, o setor público tinha outras opções, o setor público tinha outras finalidades para usar o dinheiro público, né? Então esse foi o primeiro problema. O segundo problema do aquário foi o superdimensionamento. O tamanho daquele aquário, ele é absolutamente inviável. Só para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro
que recebe um fluxo turístico muito maior do que Fortaleza, tem um aquário que é 1/3 do tamanho do que foi projetado para cá. Então havia uma certa megalomania por ali. Eu acho que houve um exagero aí no tamanho que foi projetado. Então acho que ali o aquário tem 2 problemas graves. O primeiro não era prioritário para se colocar dinheiro público, e o segundo, ele foi superdimensionado. E aí, infelizmente, ele está aí parado, sem uma solução e muito dinheiro aí que foi jogado fora. Qual é a nota que o senhor dá para o prefeito de Fortaleza? O cidadão Roberto Cláudio, eu tenho por ele uma grande admiração. O cidadão Roberto Cláudio, tá certo? Eu acho que ele é uma pessoa preparada, ele é uma pessoa que tem um preparo técnico, né, bem formado. Então, o cidadão Roberto Cláudio, eu daria uma nota 7 a 8. Agora, a questão é que é um grupo político que participa de um processo decisório e que eu acredito que nem sempre o meu amigo Roberto Cláudio consegue fazer o que ele gostaria de fazer. Então, Roberto é gente boa, mas esse grupo político faz com que ele não faça as coisas boas. Eu diria para você o seguinte, eu acho que Fortaleza precisa de opção. Eu não quero ver o Partido Novo como oposição a ninguém. Eu quero ver o Partido Novo sendo oferecido como uma opção para a sociedade, né? Nós queremos mostrar o que nós podemos fazer diferente. Nós queremos mostrar que podemos gerir a coisa pública com eficiência. Queremos mostrar que podemos usar a meritocracia na área pública. Então isso é que a gente quer mostrar. Portanto, queremos ser uma opção a tudo que está aí. Não vejo, eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar muito bem hoje, para quem está nos ouvindo, que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje, Cléber, eu acho que você vai concordar comigo, é a intolerância, né? As pessoas não aceitam nem discutir. E no regime democrático, você tem que conversar, você tem que discutir, você tem que tirar consensos. Para isso, você tem que conversar com todo mundo. Então, quem se propõe a ser gestor público num regime democrático que nós vivemos, e não pode ser diferente, porque a democracia é a melhor forma de você gerir a sociedade. Ainda é a melhor forma. Ainda é a melhor forma. Então, você tem que estar preparado para conversar com todo mundo. Então, nós vemos o Partido Novo como nós queremos que o Partido Novo seja uma opção para a sociedade fortalezense. Por falar em preparado e por tempos de intolerância, o senhor está preparado, está aí com casco duro, porque quando você for participar, se prepare, porque vem muita cacetada, muito discurso de ódio contra o candidato Luciano, Geraldo Luciano. Alguns podem dizer, olha, eu acho o cidadão Geraldo Luciano maravilhoso, mas eu acho que ele não dá para prefeito não, e começa a descer o cacete, como costuma acontecer. A gente sabe que, infelizmente, na política, você ataca a pessoa, né? Eu acho que você deveria discutir as ideias, você deveria discutir o projeto que aquela pessoa tem para a cidade. Isso é que tem que entrar em discussão, não as pessoas. Né? Então, mas infelizmente você tem razão. Quem entra para a política tem que estar disposto a ouvir coisas que não gostaria de ouvir. Né? Eu fico pensando um pouco o que as pessoas poderão dizer de mim, né? E acho que elas vão dizer que eu torço Fortaleza. Tá certo? Eu acho que a crítica que as pessoas vão fazer a mim é que eu torço Fortaleza. Tá certo? Que eu assumo com muita satisfação. Então eu acho que depois isso que mesmo. É campeão é fácil de assumir satisfação, né? Então eu acho que é isso. Infelizmente você tem razão, né? Mas quem sabe a gente pode levar um debate diferente, discutindo proposta, discutindo projeto, discutindo ideias e deixando a vida pessoal das pessoas aí um pouco de lado. PSDB e Novo. Porque ventilou-se Geraldo Luciano, candidato do PSDB ao governo. E agora pelo Novo. Qual é a diferença do PSDB para o Novo e por que essa guinada para o Novo? Deixa eu contar para você, eu acho até muito interessante você fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer essa passagem que eu tive pelo PSDB. Foi uma passagem rápida. Eu tenho uma admiração pelo senador Tasso Gereissati. Acho que o senador Tasso é um bom político, né? Os serviços prestados ao Estado do Ceará, toda essa gestão pública que se viu no Ceará nos últimos 30 anos foi iniciada pelo senador Tasso Gereissati. Eu acho que o Estado do Ceará, ele realmente mudou os costumes políticos do Ceará, né? Quem viveu aquele primeiro governo do Tasso vai ter que reconhecer que ele mudou os costumes políticos. Isso foi algo muito positivo. Então, o senador
nós conversamos bastante há algum tempo atrás, há cerca de 2 anos atrás, e ele, se você recordar, ele começou um processo interno onde ele se apresentou como candidato do PSDB a presidente do PSDB nacional. Ele entrou naquele processo de disputa e ele então conversava comigo e dizia, olha, se a gente ganhar esse processo, a gente quer fazer a mesma coisa aqui do Ceará. Mesma coisa que vai fazer nacionalmente, a gente quer fazer aqui do Ceará. E eu achei o projeto interessante. Me filiei ao partido, eu era membro do diretório, mas logo após, o que aconteceu? Recorde que logo após isso, o senador Tasso ele foi preterido na disputa para a presidência do partido. Os dois candidatos... Ganhou, né? Exatamente. Os candidatos saíram e acabou ganhando a turma do Aécio. E ele, então, não tinha mais condição de fazer aquele processo, aquele meia-culpa que ele queria que o PSDB fizesse, que assumisse alguns erros. Ele não pôde fazer aquele trabalho. É bom contextualizar. O Tasso, na época, queria que o PSDB apoiasse o Temer, porque era a mesma agenda econômica, né, de fazer a reforma da Previdência, mas ele defendia. Nós podemos apoiar o governo sem participar dele, sem ter cargos. E ter aqueles problemas todos que o Temer contaminava. Né? E havia uma outra ala, que era a do Aécio, que também entrou por essa mesma coisa de corrupção durante do Temer, foi a ala vencedora e o Tasso pretendia fazer uma meia-culpa, dizer que o partido tinha errado na questão do Aécio. O partido errou como os demais, né? Falava tanto do PT... E ele queria que assumisse o erro, né? Que o PT nunca fez uma meia-culpa. O PSDB teria, na visão dele, na minha também, que não, o nosso grande cara aqui, que foi o grande nome do PSDB, porque combateu a Dilma, também estava envolvido em corrupção. Nós não sabíamos e, como está, deve sair do partido. Mas os tucanos foram lenientes e foram até coniventes com os malfeitos do Aécio e o Tasso perdeu e você saiu do PSDB para ir. Nesse momento, quando aquela proposta que tinha de refundar o partido não foi adiante, eu me senti então liberado de sair do partido. Conversei com o senador, tenho uma excelente relação com o senador Tasso. Conversamos. Então você dizia, eu seria tucano tassista. Como o Tasso não prevaleceu, eu estou fora. Não, eu não diria nem que eu seria tucano nem tassista. Eu tenho uma grande admiração pelo senador Tasso Gereissati. Mas acho que eu me identifico muito hoje com as ideias do Partido Novo. Acompanhei, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, eu acompanhei todo o trabalho de fundação do partido, do João Amoedo, me encontrava várias vezes com ele, a gente discutia junto ideias para o partido. Então eu acho que realmente esse modelo de gestão, de eficiência, de meritocracia, de não usar o dinheiro público em campanhas, tudo isso são ideias que eu acho corretas para a sociedade brasileira. E aí eu fui para o Novo e estamos aí contribuindo com um grupo de pessoas que está fazendo esse trabalho de estruturação do partido. O problema é quando vai colocar isso na prática. Daqui a pouco tem que ter uma meia-culpa do Novo. O vice-governador parece que andou pisando na bola em Minas, né? Parece que saiu de um spa, usou o helicóptero de governo. Olha, tem a história... Primeiro, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. É interessante, mais uma vez, a sua pergunta. Não, mas primeiro é o seguinte. Nós temos que ter muito cuidado para o Novo não ser o PT ao contrário. Okay. O Novo é sinal trocado. O Novo é feito de seres humanos. E seres humanos falham. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos seres humanos e nós falhamos. Eu já errei, você já errou. Todos nós erramos. No caso específico... Eu acho que eu errei mais do que o senhor. É porque você está no Ceará, né? Exato. No caso... Brincadeira. No caso específico do vice-governador, o que aconteceu, a informação que me chegou, foi que o vice-governador ele iria para a solenidade lá do dia 21 de abril, da Inconfidência. Estava havendo umas barricadas, umas manifestações no caminho de Ouro Preto. Então, o helicóptero da polícia foi pegá-lo para que ele pudesse chegar naquele evento. Mais uma vez, o cuidado é o simbolismo disso tudo, né? O que ocorre hoje é que as pessoas não querem nem ler os detalhes das informações. Você já solta uma informação negativa e todo mundo pega aquela informação negativa como sendo verdadeira. Então, os detalhes do que aconteceu foram isso, né? Agora, o que nós temos cuidado, acho que a grande lição que eu queria colocar da sua pergunta é essa. O Novo é um partido formado por seres humanos. Eles irão falhar, como todos nós falhamos. Geraldo Luciano, já tem aqui um querido internauta aqui, o Carlos Henrique Fernandes Souza. Já está com uma proposta aqui de slogan para você.
Qual é? A melhor opção para Fortaleza. Oh, muito obrigado. Olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui. A Sandra já disse que nosso tempo acabou. Não estou nem seguindo mais relógio aqui, né? Acabou-se, né, Sandra? Pois é. A gente volta outras vezes, o papo foi muito bom, esclarecedor, e a gente tem que discutir melhor, já que é uma opção boa para Fortaleza, dizer mais o que é que precisa para gerir essa cidade encantadora que é Fortaleza e que tem sido tão maltratada, principalmente durante este inverno. E chega de conversa mole para enfrentar esses problemas. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso na sua empreitada. Obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos... E vamos